Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, frisa bem, todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos, muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: Apegando-se ao mendigo, Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelita, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nossa próprio poder e piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês o negaram publicamente, o santo justo, e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, Agora eu sei que bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito a todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Amém? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, essa palavra de Deus, né? Coisa que já vem, né, aos nossos corações, com muito alento, com muita fé, né? A primeira coisa que a gente quer tratar nesta noite, a cura do mendigo aleijado da Porta Formosa, na realidade, é o primeiro milagre de Pedro, depois ali justamente do derramado do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Então, eles já haviam presenciado muitos milagres antes, mas este foi o primeiro depois do derramar do Espírito. Há 5 princípios, ou melhor, 4 princípios importantes que queremos tratar com você nesta noite. O primeiro princípio é justamente, a primeira lição que a gente vai tratar nesta noite, é justamente sobre isso. A religião cega para vermos a necessidade das pessoas. Elas não cegam. Ela não deixa a gente ver a necessidade da pessoa. A nossa religiosidade. Esse é o primeiro ponto. Pedro e João subiam junto ao templo, diz, ali em 3:1. Eles sempre estavam no templo, eles sempre iam ao templo. Assim como todos os religiosos, como estavam ali, eles também iam ao templo. Mas aquele aleijado, ele já tinha 40 anos e ele era sempre levado ali à Porta Formosa. Quantas vezes, várias pessoas passaram por ele ali, ele necessitado de uma cura, mas as pessoas só iam simplesmente ao templo para buscar a Deus, ao Deus Jeová, porque os israelitas, os judeus, eles iam lá justamente para poder prestar seu culto ao templo, assim como nós viemos todos os dias à casa do Senhor, todos os domingos, todas as quinta-feiras, estamos aqui para adorar a Deus, buscar ao nosso Deus.
mas o que eu quero dizer é que a religiosidade ela cega. Mas a partir do momento que Pedro foi, movido pelo Espírito Santo, ali no derramar, ali em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado, que ele foi impulsionado, que foram 5.000 almas que se renderam a Deus, ali Pedro recebeu, vou dizer assim, o start do Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas para tudo isso ele passou num processo muito grande. Todos conhecem a história de Pedro. Qual o processo que Pedro passou ali junto com Jesus, Negou a Jesus. Jesus foi preso, ele se escondeu, ficou de longe, dizendo, não tem nada a ver, nem conheço, nem sei quem é. Ou seja, passou por todo esse processo, para depois ele ser tratado, para justamente agora Deus falar, agora esse é o seu momento, vá e apacenta as minhas ovelhas. Esse era o momento. Então, eles iam sempre ao templo e buscar, ali, eles iam sempre ao templo para poder adorar a Deus. E Pedro, nesse momento, ele faz o quê? Ele é usado por Deus justamente para falar para aquele homem, não tenho ouro e não tenho prata, porque o que aquele aleijado estava querendo, sempre a porta daquele templo é justamente mendigar. Ele era um mendigo, diz a palavra que ele era um mendigo, aleijado, que necessitava de esmolar, pedir esmola toda ali. Pedro e João falaram que não tenho ouro e não tenho prata, mas eles tinham algo muito mais poderoso que mudou a vida daquele aleijado, mudou a vida daquele mendigo. Não era um ouro e uma prata que simplesmente ele ia dar uma moeda, uma dracma ali para eles, e aquilo ia resolver a vida dele. Não, algo muito melhor, algo muito mais precioso, ele recebeu da mão de Pedro ali, João, naquele momento, para que mudasse a história da vida dele, para que a história da vida dele fosse mudada, para que ele não precisasse mais viver naquela situação de mendicância ali. E o segundo princípio, é que quando o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, ele abre os nossos olhos, Então, ali em 3:3 ali, Atos 3:3 fala, qual é o verbo? Qual vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Ou seja, aprendemos que o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais, Ele sempre esteve ali, mas naquele momento ele precisava ser tratado, ele precisava justamente receber algo diferente. Quando nós às vezes saímos da nossa casa, nós às vezes não encontramos aqui à porta do templo alguém mendigando, nós não encontramos alguém aqui pedindo esmola ou mendigando na porta do templo. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas tem muita gente que está passando por problemas difíceis nas suas vidas. Seu vizinho na sua casa, um amigo seu, onde você estiver, que você conhece, ele está passando por um momento muito difícil. E às vezes ele não está precisando simplesmente de que você dê algo a ele, ou uma camisa, ou um dinheiro, ou uma cesta básica, não. Ele quer ouvir justamente o que Deus tem para ele. Ele quer ser mudado, a vida dele quer ser mudada. E é essa a história da palavra, é isso que Deus quer mudar, é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nossas vidas, mudar as vidas daqueles que estão se chegando a nós. E se nós somos movidos pelo Espírito Santo, quando nós realmente recebermos essa total inspiração, esse total fogo de Deus nos nossos corações, nós vamos olhar com mais amor, com mais empatia para aqueles que estão necessitados. Talvez você olhe sim na rua e encontre sim algum mendigo, mas você até se sinta nojo do mendigo, Você até fica assim, não quero nem, se afasta, corre dele, porque daquilo ali, porque da situação que ele se encontra. Mas neste momento eu quero dizer que Deus está nos convocando, Deus está nos chamando, justamente para ir ao encontro dessas pessoas, para buscar essas pessoas, para levar o melhor de Deus para ele, porque se nós conhecemos a Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em nós verdadeiramente, nós temos algo novo, algo diferente. Amém? Que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Amém? E ele está vivo em vocês, Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Então ele quer tratar isso em nossos corações, ele quer tratar isso com nós, ele quer fazermos com que nós sejamos novas pessoas, novas criaturas. E Pedro e João, naquele momento ali, justamente quando ele pediu uma esmola para ele, ele olhou para ele, e ele falou assim, ele olhou seriamente para ele, e disse, olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber dele alguma coisa, ou seja, algo que fosse
perecível, algo que fosse gastar o vil metal, mas não, foi algo muito mais precioso que ele recebeu. Pedro disse para ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, o Nazareno, te dou. Ande. Segurando pela mão direita, ele ajudou a levantar-se. Veja bem, às vezes a gente tem que dar o passo, né, para que a pessoa possa ser curada, para que a pessoa possa levantar da situação que ela se encontra. Nós precisamos fazer isso. Ali várias vezes, na palavra de Deus, nós vemos o quê? Nós vemos que Jesus sempre deu o primeiro passo, né? Jesus sempre foi, sempre tomou a primeira atitude para que alguém pudesse chegar até ele, né? Vou te falar aqui do cego, que Jesus, né, cuspiu e fez o lodo e botou nos seus olhos, e ele ficou curado. Ele podia fazer isso num simples passe de mágica, mas nós precisamos tomar a nossa decisão também de ir até o encontro desses que precisam, que necessitam do amor de Deus. E imediatamente ele se colocou de pé. Ele não entrava, ele não podia entrar no templo de forma alguma. Primeiro que ele era aleijado e um mendigo, não tinha condições e não podia, né? Estava à margem da sociedade. E quantos às vezes se encontram à margem da sociedade e nós às vezes colocamos eles em segundo plano, porque não fazem parte do nosso rol de amizade, não fazem parte do nosso dia a dia, ou naquilo que nós, aonde nós temos a nossa comunhão com os nossos irmãos, não fazem parte aonde as nossas células estão, né, alcançando, mas nós precisamos alcançar essas pessoas, principalmente, que não conhecem a Cristo ainda. E nós vivemos aqui muito bem, dentro do ar-condicionado, gostoso, né? Louvando o Senhor, celebrando a Deus, louvado seja Deus por isso, mas nós precisamos ir buscar as almas que estão perecendo, as almas que se encontram aleijadas espiritualmente, né? Hoje talvez não falaríamos aleijados, falaríamos deficientes físicos, né? Porque é o que se usa atual, né? Quantos deficientes físicos, ou melhor, não físicos, né, mas espirituais, estão passando por um problema neste momento. Assim como o pastor falou no início, você não veio aqui, né, não deixou o seu problema em casa, você trouxe para entregá-lo a Jesus aqui nesta noite. É isso que o Evangelho pede, que nós entreguemos, depositemos ao altar do Senhor os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, porque Ele quer curar, Ele quer tratar os nossos corações, Ele quer nos dar uma nova veste, nova vida, Ele quer nos colocar novamente, né, na sua presença. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus, né, para que morresse no mundo, mas para que ressuscitasse ao terceiro dia, para que nós pudéssemos estar aqui hoje celebrando isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Foi nisso que vocês creram, é nisso que nós cremos, como igreja do Senhor, como templos do Senhor, né? Amém? Depois entrou, né? Depois disso ele entrou, quando ele foi entrando no pátio, todo o povo, eu achei engraçado, porque todo o povo que estava no templo, parece da ignorância, né? Mas todos os adoradores do templo, entre aspas, estavam ali e ficaram abismados com aquilo que aconteceu. Mas como? Se eles acreditavam num Deus, esse Deus que eles acreditavam, não havia cura. Mesmo acreditando num Deus, mesmo tendo ali a sua fidelidade de ir ao templo, sempre às 9 da manhã e às 3 horas da tarde, para fazer as suas orações, mas eles nunca viram um milagre. Sabe por quê? Porque eles nunca conheceram o Senhor do milagre, que era Jesus. Eles ainda não tinham conhecido Jesus, e naqueles momentos eles começaram a questionar, né, aos discípulos, a Pedro e a João ali, questionar não, querendo, né, bater palmas para eles, vamos dizer assim, né? E eles simplesmente retiraram isso deles, né? Que não era com eles, que não podia ser com eles, né? Todos ficaram perplexos e muitos admirados como que lhe tinha acontecido. Então, apegando-se o mendigo a Pedro e João e todo o povo, você tipo assim, Pedro e João, estou colado com você agora, vocês me libertaram ali, eu estou colado com vocês agora, né? Estou junto, né? Quando alguém te faz algo maravilhoso, quando alguém te proporciona algo maravilhoso na sua vida, você quer fazer o quê? Você quer estar sempre com a pessoa, né? Opa, a pessoa me ajudou, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é uma benção, eu estou ali, estou colado com ela. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer para mim, não é isso?
Então o mendigo colou ali com Pedro, né? Juntou com Pedro e João, e dali, né? Houve essa surpresa, todos dos adoradores lá, né? Dos que foram ali ao templo, que estavam dentro do templo da Porta Formosa lá, né? O templo lá. E o que aconteceu? E Pedro e João aproveitou o quê? Para pregar, para falar, né? Desse Deus, falar desse Jesus maravilhoso que transformou, né? Tudo que ele fez, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e o negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Pensa bem, que palavra, que pancada, né, deles na cara daqueles homens que estavam ali dentro do templo, que foram adorar. Ouvi isso da boca de Pedro e de João: vocês o negaram, vocês o entregaram para ser crucificado, vocês negaram publicamente o santo justo e pediram que fosse libertado um assassino. Essa história vocês conhecem, do Barrabás, né? Condena, né? Crucificaram Jesus. Mas ali, né, a vitória veio através do terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. Amém? Louvado seja Deus por isso, né? Que ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, não somente somos testemunha disso. E eles realmente, né, eles eram testemunhas vivas, né? Eles estavam com Jesus ali o tempo todo, né? Passaram todo aquele processo ali de preparo para que eles depois pudessem ir verdadeiramente apacentar as ovelhas que Cristo tinha deixado em favor, por conta deles, né? Louvado seja Deus. Pela fé, o nome de Jesus, o nome que curou este homem que vocês veem e conhecem, a fé que curou este homem que vocês veem por meio dele, lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Você imagina, para e pensa, né? Os caras negaram Jesus, deixaram Jesus, né, lá sozinho, negaram Jesus, entregaram Jesus para ser crucificado, e de repente estão ouvindo agora uma dura crítica, uma ferrenha crítica contra eles, justamente por isso aí, para despertá-los a respeito disso aí. E o interessante, né, que quando Jesus, ele é anunciado, quando ele é falado, há um despertamento. Nesse caso, aqui, por exemplo, eles já estavam no templo, mas no caso da mulher samaritana, que interessante, a mulher samaritana, ela ouviu de Jesus, né, como eu falei aqui na quinta-feira retrasada, ela ouviu de Jesus, mas ela saiu correndo ao povoado e trouxe aquela multidão para conhecer o Salvador. A missionária mulher samaritana, né? Foi lá, chamou aquela multidão para conhecer o Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, né? Quando isso acontece, então, na vida, né? Como é maravilhoso quando a gente, por exemplo, está lá na nossa célula, lá nós tivemos agora essa semana o Dia do Amigo. Que coisa maravilhosa, né, gente? Você olha assim as fotos, os vídeos, tanta gente assim que você não vê dentro da igreja, mas está lá na célula, está convidado, e foi aquela bênção, aquela multidão, e quando você faz o apelo, as pessoas se derramam e aceitam Jesus Cristo. Que maravilha poder, né, fazer parte disso, dessa história, fazer parte dessa coisa maravilhosa, desse mover de Deus no meio da igreja, né? Como é bom, como é maravilhoso poder participar disso. Se é bom, se é maravilhoso para nós, isso nos deixa felizes, você imagina o coração de Deus, né? Você imagina Jesus, né? Sabendo o nosso mestre, o nosso Senhor, né? Nós somos discípulos dele, fazendo a vontade dele, para a honra e para a glória dele, porque tudo é dele. A igreja é dele, nós somos dele, nós pertencemos a ele. Nós somos seu povo, ali como diz em 1 Pedro 2,9, né? 2 Pedro 3,9 fala, né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha só que exclusividade Deus nos dá, né? E às vezes nós simplesmente apegamos-se a essa exclusividade, a essa coisa maravilhosa que Deus nos dá, mas falhamos em não ajudar ao nosso próximo, que às vezes se sente que está precisando de nós, está tentando se levantar de alguma situação, e nós não estendemos a mão e não perguntamos para ele: o que quer que eu te faça, né? O que você quer? Olhe para nós, né? Olhe para mim, para que você possa sentir, para que você possa ver o amor de Deus através de nós, através das nossas vidas e das nossas atitudes. Amém?
Agora aí, então, aí de repente acontece tudo isso, e Pedro e João continuam falando a respeito disso, né? Que a fé curou este homem que vocês veem, a fé que vem por meio dele, de Jesus. Ele que deu a saúde perfeita, como todos podem ver, porque já tiraram totalmente o foco de cima deles, porque estava achando, foi esses homens que fizeram isso. Não foram, não é, ninguém tem poder para nada. O próprio Jesus falou que, sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada, se Jesus não estiver em nós, se o amor de Deus não estiver em nós, e nós só vamos chegar até outros, se verdadeiramente o amor estiver em nós. Se nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, como, né, é um dos mandamentos do Senhor ali, se nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, não vamos ao encontro daqueles que necessitam e que querem, e necessitam e precisam do amor de Deus. Amém? É isso que nós precisamos fazer, precisamos entender que nós precisamos ir ao encontro do Senhor, dessas pessoas através de Cristo, né? Agora, os irmãos, ele falou, agora sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito a todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, ao qual lhe foi designado Jesus. Jesus já estava, né, presente. Eles que não receberam, não entenderam e não entendem às vezes até hoje o quanto esse Cristo é maravilhoso, o quanto esse Cristo transforma nossas vidas. E nesta noite Ele quer fazer muito mais. Ele não quer simplesmente tratar com alguém que já tratou no passado. Ele quer tratar com você, comigo agora no presente. Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer trazer você, talvez você não esteja aleijado fisicamente, mas você está numa situação, você se encontra numa situação que você não tem saída. E muitas das vezes o ser humano, ele não usa, né, aquele versículo bíblico que é o máximo, eu acho lindo, maravilhoso, e que às vezes a gente não cumpre, né? Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós fazemos às vezes o inverso, nós buscamos as coisas do dia a dia e esquecemos, né, de Deus, em buscar do alto primeiro aquilo que vem do Senhor. E nesta noite Ele está te convidando, você, né, que não conhece Jesus ainda, que não crê nesse Jesus, mas Jesus está te convidando a você dar um passo importante, sair do local onde você está, vir até o encontro dEle, chamar por Ele, dizer, Senhor, estou aqui, eu quero ser curado. Eu não estou aleijado fisicamente, mas o meu coração está sofrendo, a minha alma está em pecado, e eu preciso disso. Eu quero convidar você que nesta noite, você que ainda não conhece Jesus, você que está no seu coração, você que está distanciado do caminho do Senhor, você que se encontra aflito no seu peito, no seu coração, e não encontra uma saída daquilo que você está tentando fazer. Você está tentando dar os seus próprios passos, mas Jesus está te convidando, Ele está te estendendo a mão nesta noite, dizendo para você, venha meu filho, venha que eu quero te ajudar, quero te levantar, quero te erguer, e eu quero te convidar aqui na frente nesta noite. Amém? Amém? Vamos colocar de pé? Eu gostaria de convidar você aqui nesta noite, você que se sente angustiado, você que está com problemas, você que está se sentindo atribulado, ou então distanciado do caminho do Senhor. Esse é o convite que a palavra de Deus chama nesta noite. Ele fala justamente, né? Não tenho ouro e não tenho prata. Realmente, nós não temos nada para dar para você. Eu não tenho nada para dar para você aqui. Mas o Senhor Jesus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida nesta noite. Nós aqui em cima não temos nada para fazer para você. Mas o nome de Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta o cativo do seu pecado, Ele está te convidando nesta noite. Venha até o Senhor nesta noite. Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia tão precioso que o Senhor preparou para nós, Senhor. Ó Deus, as tuas misericórdias, Senhor, ó Senhor, como são maravilhosas, Pai, elas se renovam, Senhor, a cada manhã, Pai. Ó Deus, e nós não somos merecedores disso, Pai,
mas o Senhor nos ama, Pai. Às vezes eu não consigo entender, Senhor, esse amor, Senhor, esse amor infinito, esse amor, Senhor, maravilhoso, Pai, que o Senhor tem por nós, Pai. Esse cuidado especial, Pai. Ó Deus, toma nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Toma, Senhor, esta igreja em Tuas mãos, Pai. Toma a vida de cada um que entrou aqui nesta noite, Senhor. Ainda que esteja, Senhor, com problemas, Senhor, com dificuldade, ó Pai, e não veio aqui à frente, ó Deus, mas que eles possam, Senhor, na sua casa, Pai, ajoelhar, Senhor, diante do Senhor, Pai, e dizer para o Senhor: perdoa, eu quero me encontrar contigo, eu quero viver esse novo de Deus. Ó Senhor, toma, Senhor, a vida de cada um, Pai, derrama, Senhor, da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia infinita, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, Teu nome seja exaltado, Pai, sempre, Pai, em nosso meio, Pai, em nossas vidas, Pai. Ó Deus Santo, Deus bendito, Pai eterno, no nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém, Pai. Amém, Pai. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra